Fala família Palmeiras, um excelente domingo para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão que joga nesta noite de domingo contra a equipe do Botafogo às 20 horas e 30 minutos pelo Campeonato Brasileiro. Estou trazendo um corte tanto do CNN quanto do Sport TV, fazendo uma análise desse grande jogo, trazendo a provável escalação do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Tô de Guarulhos aqui em São Paulo, da chegada. Mano, peraí, ele não faz isso, pô, ele tá agora alegre, ele feliz, acordou vindo. cedo, por isso que ele tá meio com ele tá sono. bem agora, você vai acabar. Eu vou dizer um negócio. A torcida do Corinthians odeia ele, vai odiar pro resto da vida, é normal. Não tem o que fazer. Não, normal não. Não, peraí, vírgula. Não vou aqui advogar em nome do Carlos Miguel, então ponto. Agora, que o Palmeiras contratou um baita de um goleiro, é goleiro para ser titular pelos próximos anos tranquilamente ou não? Peraí, você tá esquecendo de um fato que é curioso, mas também é corriqueiro. Cara, tem um negócio chamado zica de corintiano. Zica de corintiano, Benjamin, tem exemplos claros aí. Goleiro Felipe jogou depois aí a bola que ele jogou no Corinthians em qualquer outro lugar. Tá rogando praga? Não tô rogando praga, mas o corintiano quando odeia... Mas o corintiano quando odeia, Benjamin, é muito complicado. Por exemplo, o Guerreiro. O Guerreiro, ele falou, no Brasil só joga no Corinthians. A promessa foi cumprida, apesar de ele ter ido pro Flamengo, mas não jogou mais em lugar nenhum. O Tite, que negou o Corinthians por 3 vezes. Fez o que depois disso? Deu certo em algum lugar? Não deu certo, nem na seleção brasileira, foi escorraçado de lá. Então tem N jogadores, Ricardinho. O Ricardinho saiu do Corinthians e foi pro São Paulo. Aconteceu o que na carreira do Ricardinho? Jogou a bola que ele jogou no Corinthians em algum outro clube que ele passou? Não. Então tem um negócio chamado zica de corintiano, meu irmão, que eu teria receio. Então você acha que não vai dar certo o Carlos Miguel no Palmeiras? É um goleiraço, mas o tempo dirá se dará certo ou não. Você acha que não vai dar? Eu acho que por todo esse histórico que eu tô falando aqui, eu duvido. Ô, Benja, eu só não, eu só não tenho essa... Ele era pra ter falado assim, ó, por tudo que eu falei aqui, a zica, o que eu vou zicar, não vai. Não, tipo, você torce contra ele? Não, torce sim. Ô, Benja, eu não torço contra ninguém na minha vida, mas cara, certeza. De verdade. Eu acho que, como diria o Mandela, cara, a vida é muito curta pra gente primeiro perder tempo odiando alguém, primeiro gol que o Carlos Miguel tomar, ele... Yes! Só aqui, ó. Só que ele. Mas, por exemplo, ô Benja, não é estranho um goleiro do nível do Carlos Miguel ter ido pro Nottingham Forest, que é um time aí intermediário da Inglaterra, e não conseguir jogar? Cara, por mais que seja ponte ou algo do tipo, é um cara que deveria ter tido a titularidade ali assegurada. Pode ter sido uma ponte. Só uma coisa. O Benja está com essa certeza que eu não tenho ainda. Quem? Que ele é um grande goleiro. Carlos Miguel? Ele tem 3 jogos no Nottingham e 25 no Corinthians. Te dá essa segurança de falar que um goleiro com 25, 28 jogos numa carreira já é um grande goleiro? Eu, de verdade, nada contra o Carlos Miguel. Eu tenho essa dúvida. Estou deixando claro que eu ainda não acho que ele é um goleiro firmado com 28 jogos. Se ele tivesse falhado em 28 jogos em 3 vezes, estava todo mundo falando que é um goleiro ruim que não serve. Mas eu acho que ele é bom goleiro. Eu acho que ele é um baita goleiro. Números, pelo que eu vi, eu acho ele muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Então, mas você viu que você usou a palavra acho, certo? Você não cravou que ele é. Não, mas isso é uma mania do Sul, tá? É? É. Deixa eu te falar, pra mim, na hora que ele... A minha fone já falou pra eu parar com isso já. Pra mim, na hora que ele se der uma chance, eu acho que dificilmente ele não vira titular no Palmeiras, não. Mas você já colocaria ele agora? Eu não colocaria no lugar do Everton. Eu não colocaria, porque você tem o Everton, que é um goleiro que está lá há muitos anos, e eu acho que o Abel, ele tem esse lance da... né? Mas eu acho que na primeira chance... Mas você acha que ele veio para ser banco? Ia sair lá da Inglaterra para ser banco? Não sei, no Corinthians ele era banco. Mas é o Everton. Ele teve a chance de ser titular, ele foi embora. Ele não é mas vamos lá, e com goleiro... todo respeito, se for para ser banco no campeonato inglês, no campeonato, eu fico lá. Não, eu acho que ele vem pra ser titular, que alguém falou pra ele, vem que nós vamos espirrar o Everton? O Everton vai embora? Isso pode acontecer. Quantos anos está o Everton? 38? Até porque ele, com certeza, o staff dele deve ter perguntado, você tem uma garantia que o nosso atleta ele vai sair da Inglaterra, voltar pro Brasil e vai jogar, vai ter oportunidade? Com certeza isso foi perguntado. Ele não ia sair de lá para ficar no banco aqui. O Everton faz 38 em dezembro. O Palmeiras, isso aí mete uma sombra no Everton grande, né? Isso tira o Everton da zona de conforto. Não que isso tá claro. Marcelo Lomba é bom goleiro. Mas é diferente. Mas também é um goleiro já com uma idade, mais avançada. Então, o Carlos Miguel tem 26 anos, gente. Pro Everton tem tava 2 metros de cômodo. altura. O Everton tava cômodo, né?
Porque eu acho que ele via, falou, o Lomba não vai tomar minha posição jamais, eu sou titular. Que tira o Everton da zona de conforto, para mim tá claro, isso tira. Eu só não tenho a certeza que muita gente tem, e eu respeito, que o Carlos Miguel já é um grande goleiro consolidado com 28 jogos na carreira, 25 no Corinthians, porque antes jogou no Boa Esporte, enfim, tem ali aí menos pressão, enfim, aí eu acho que... O Hugo Souza, quando chegou no Corinthians, era uma interrogação. E tinha jogado pouco. Apareceu no Flamengo, aí fez aquela bobagem com o São Paulo, mandaram embora. Do número de tava jogos. jogando escondido, jogando num time lá minúsculo em Portugal. Não, mas aí você também tinha essa dúvida do Hugo, certo? Total. Então. Total. Então, mas agora, o Vessone tá eu tinha questionando visto o muito número de mais o jogos. Carlos Miguel jogar do que o Hugo Souza. Então, mas o Vessone está questionando o número de jogos. Eu acho que ele tem razão no argumento dele, mas pelo número de jogos que a gente viu, principalmente no Corinthians, Benja, que era um time que estava sendo bombardeado naquela época. Ele fechou o gol. O Carlos Miguel fechou o gol, inclusive fazendo defesas mirabolantes. Então, nesse ponto, cara, eu acho que o Carlos Miguel, mesmo nesse curto trajeto como profissional, fazendo 25 partidas no Corinthians e 3 no Nottingham Forest, apesar de ele ter falhado em partidas ali no Nottingham Forest também, mas eu acho que ele é um grande goleiro. Eu acho que o Palmeiras ele tá preparando o terreno, Benja, porque, por exemplo, o Palmeiras tem 2 veteranos ali. O Carlos Miguel, ele tá fazendo exatamente o que o Everton fez. Quando tinha ali o Fernando Praz, quando tinha o Jailson, ele chegou mais jovem e ele esperou o tempo dele e ganhou uma titularidade. Eu tava lá quando o Everton chegou no Palmeiras, ele chegou como terceiro goleiro. Tinha o Fernando Praz e o Jailson. E eu lembro que quando foi contratado no Palmeiras, falaram que o Alexandre Matos era esquema, que tinha esquema para trazer o Everton, porque não precisava de goleiro. Olha, mas o Fernando Praz já era veterano, pô. O Fernando Praz já era veterano. Na verdade, então, mas falaram na época que era esquema do Alexandre Matos. Também. O Alexandre Matos tinha trazido um terceiro goleiro, porque os outros 2 eram goleiro de idade, ele estava preparando. O Jailson era mais de idade e o Também. Praz Não, também. e outra. Não, é a mesma situação. O Everton chega no Palmeiras, eu tava lá, e todo mundo falando, pô, o cara sai do Atlético Paranaense, uma história gigante dentro do clube, pra vir ser terceiro goleiro no Palmeiras. Não, amigão, eu até sabia que uma hora ele ia jogar. Mas também, pô, ele terceiro goleiro com 2 goleiros com uma idade já, por fim, o cara não é bobo. Mas, pô, Ué, é um pouco a história do Carlos provavelmente, Miguel. é isso que eu ia falar. Ele tá vindo com 2 caras com uma idade avançada. Por isso, é a mesma história, por isso que eu ia falar. Por isso que eu tô te falando. Não com tenho certeza, dúvida que ele vai ser o goleiro titular do já Palmeiras. aconteceu no Se Palmeiras. não for esse ano, é ano que vem. Por isso que o Hugo Souza, 71 jogos pelo Flamengo, tá? Pra quem ficou com a dúvida, por isso que eu citei. Nossa, eu achei que era bem menos, né? 71. Quem é mais goleiro pro você, o Hugo Souza ou o Carlos Miguel? Eu acho que o Hugo Souza. Eu acho que eu tenho hoje mais certeza do Hugo Souza do que Quem eu é tenho mais do goleiro pro Carlos você, Miguel. Michel? Peraí. O Mano é sempre hoje eu acho que o Hugo Souza, né, pelo... Quem é mais goleiro pra você? Pra mim é o mesmo nível. Mesmo nível de goleiro. Eu acho que os 2 são excelentes. Inclusive, Benji, o Carlos Miguel ele tem algo que o goleiro precisa ter, mano. É igual segurança. Segurança precisa ser aquele cara grandão pra meter medo. O goleiro precisa ser alto também. Goleiro com cara de bonzinho e baixinho, ninguém respeita. A gente viu aí uma série de goleiros, por exemplo, o Donelli do Corinthians lá. Cara de bonzinho, goleiro cara de bonzinho, o cara chuta de qualquer lugar e a bola entra, mano. Fábio Costa. Então, aí que tá. Irmão, Fábio Costa, mano, é aquele cara que, tipo, no filme de terror, o Fred corria dele. O Jason voltava pra dentro do lago. Você foi pro... Né, pô, Ele foi pro... Mano, o O Fábio maior Costa goleiro que eu vi jogar na vida não tinha cara de mal, mas tinha uma personalidade monstro. Brasileiro. Emerson Leão. Sim. É o maior goleiro brasileiro que eu vi jogar. É o Leão. de todos. Pra mim, de todos, é o Leão. Sempre foi o Leão. Baita goleiro. Pô, o Leão é mas brincadeira de que o Leão todos? jogou. É Os que brasileiros. Dos Não, gringos, pra mim, eu o falo melhor até de dos todos brasileiros. é o Neuer. E dos Foi melhor que o brasileiros, Neuer. Leão. Foi melhor que o Neuer. Hã? E dos brasileiros, o Leão. Pra mim, dos brasileiros, foi o Leão. Eu sou dos mais recentes aí, porque acho que a posição evoluiu demais. E os goleiros de hoje, antigamente... Quem que o trio ali, Ceni, Cássio e Marcos é um negócio... E o Dida? É outro, né? O Dida, pra esses mim, quatro. é um goleiro que mais se assemelhou, tirando não com os pés, mas debaixo das traves, com o Neuer. O Dida. Porque é um goleiro que nunca você via ele fazer defesas espalhafatosas, porque ele sempre era tão bem colocado, que ele aqui que nem o Neuer. Mas o Dida, claro, se a gente for discutir títulos, o Cássio tem mais títulos com a camisa do Corinthians do que o Dida. E é o jogador mais O vitorioso. Dida foi mais goleiro que o Cássio? Foi. Tecnicamente, o Dida foi muito melhor que o Cássio. Mas muito melhor. O Cássio não tá no meu top 10.
Um outro jogo interessante também, parece notícia repetida, mais um Botafogo e Palmeiras, a gente está se acostumando a ver esses dois times se enfrentando nos últimos anos, a gente até vai mostrar daqui a pouquinho essa arte que a gente preparou dos últimos confrontos de 2023 para cá. Mas tem algum favorito para esse jogo? Rio de Janeiro, os dois times também olhando para quarta-feira, né, com duelos pela Libertadores. E aí tem uma pergunta para você, Jéssica, porque o Palmeiras, em tese, chega mais desgastado pelas viagens, né? Jogou em Lima, no Peru, chegou em São Paulo no final da manhã de ontem, treinou 2 dias em São Paulo, já viajou hoje para o Rio. E o Botafogo, ainda que tenha ficado só por aqui e não tenha viajado, o Botafogo vai precisar levar o jogo de quarta-feira muito mais à vera do que o Palmeiras, sim, que está praticamente com a vaga encaminhada, né? A gente está vendo as escalações, tem uma dúvida na zaga do time do Abel, entre Murilo, que pode voltar, e Mikael, e ali na posição de primeiro volante com o Aníbal Moreno ou Emiliano Martinez, possivelmente com essa repetição aí da dupla de ataque que funcionou tão bem no 4-0 contra o Universitário, Vitor Roque e Flaco Lopes. No Botafogo, John, essa dúvida entre Vitinho e Matheus Ponte, Marçal, Barbosa e Alex Telles, Danilo ou Alan, é uma disputa no meio campo com Marlon Freitas, Joaquim Correia, o Martins também jogando por ali, e aí tem Montoro, Nathan Fernandes também podendo aparecer com Arthur Cabral. O que você está projetando para esse jogo de amanhã, Jéssica? Um Palmeiras um pouco mais confortável, né? Porque fez o resultado, encaminhou a classificação na Libertadores e o Botafogo venceu por 1-0 a LDU, num jogo em que me parecia que imaginava que conseguiria abrir uma vantagem. Pelo menos eu acho que tinha condições de abrir uma vantagem maior, mas não conseguiu, então faz o jogo de volta também na altitude, não é uma altitude tão alta assim, mas é ainda com altitude, e a gente sabe como a LDU ela complica os jogos, como tentou complicar aqui, jogos muito truncados, de muita imposição física, é um time muito físico, né? E vai exigir essa parte física do Botafogo, por isso que o Botafogo vai com um time misto, pelo menos, contra o Palmeiras. O Palmeiras vai com força total e tem essa tranquilidade de ter essa classificação encaminhada por 4-0 numa grande partida que fez. Mas é um confronto que a gente está falando, você falou de quem é o favorito. Mesmo assim, não consigo dizer quem é o favorito. Porque é um confronto, a gente está falando de duas das equipes mais competitivas dos últimos anos no cenário brasileiro. O Botafogo vem com um time que sabe ser campeão, porque venceu o Brasileirão Libertadores recentemente, então é uma equipe que sabe, tem ainda essa cancha, por mais que jogue com uma equipe diferente, um time misto. E o Palmeiras a gente sabe toda a força que tem, então não consigo dizer quem que é o favorito desse confronto, mesmo o Botafogo com desfalques. Acho que vai ser um jogo pegado da mesma maneira, equilibrado pra caramba e que vai ser decidido nos detalhes. Tem pontos muito favoráveis ao Palmeiras, que é um ataque, que é um Abel Ferreira que encontrou um ataque que começou a dar certo, né? Levando em consideração a fragilidade do Universitário também naquela partida. Não acho que vai encontrar essa facilidade contra a defesa do Botafogo, muito pelo contrário. Mesmo tendo o Marçal, que é improvisado na função de zagueiro para esse jogo, uma linha defensiva que sabe jogar muito bem, né? E que sabe ser muito agressiva e perseguir em campo, muito saudável fisicamente, para o jogo de energia que o Palmeiras sempre faz. Mas é legal de observar como esse Palmeiras vai se comportar nesse jogo tão complicado com essa dupla de ataque. Será que eles ainda assim vão ter facilidade? Acredito que não. Mas será que eles vão se encontrar em campo? Vão conseguir se conversar? Acho que é muito por aí. E ver como o Botafogo vai conseguir também fazer esse enfrentamento com o time misto, porque são duas equipes que disputam o título do Brasileirão. Bela, a gente se acostumou muito nos últimos anos a ver esses pontas abertos, né, pelos lados, que mais ajudam os laterais na recomposição do que propriamente chegam na linha de fundo para driblar e tudo mais, e um camisa 9 isoladão lá. São poucas as duplas de ataque, né, ultimamente. Eu tô adorando, tá? Eu também. Surgiu isso. Nesse jeitão de jogar, e talvez passe por aí essa boa retomada do Palmeiras. Você acha que o Abel encontrou um caminho? Encontrou. Encontrou um caminho para os dois, né? Tanto para o Flaco quanto para o Vitor Roque. Quem tem a ganhar com isso é a equipe do Palmeiras de modo geral, o torcedor. Enfim, é um Abel que foi recentemente criticado, vaiado, né? A gente sabe que uma eliminação num derby, ela tem um peso diferente. Mas é um Abel que, em toda oportunidade que tem, ele mostra porque ele é um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Impressionante como ele tem o elenco, né? Como ele conhece muito bem os seus jogadores. E é um cara que não tem medo de surpreender, é um cara que não tem medo, muitas vezes, de até mesmo ir contra a lógica. Eu lembro que a gente fez o pré-jogo aqui do Tá Na Área desse Universitário Palmeiras e todo mundo errou a escalação. Todo mundo desenhou uma escalação e todo mundo errou, porque o Abel, no final das contas, resolveu ir com essa dupla de ataque
que, repito, gosto muito, sou muito fã de duplas de ataque. Acho que é uma forma diferente, que a gente acabou engessando demais essa ideia do 4-3-3, com 2 pontas abertos, o centroavante mais ali na frente, brigando por espaço. Eu acho que isso é até uma forma de você olhar para o futebol brasileiro com outros olhos e retomar ali um futebol que durante muito tempo foi a nossa identidade, né? Esses 2 jogadores lá na frente, se movimentando e tudo mais, abrindo espaços para um outro chegar, fazendo parede, enfim. Essa movimentação desses 2 está sendo muito interessante de ver. Funcionou sim, não quer dizer que vai funcionar em todos os jogos, mas é um caminho que o Abel Ferreira encontra. Só é importante a gente citar o trabalho do que o Flaco faz nesse esquema, né? Porque a Beli falou que esses 2 atacantes têm a ver com a nossa história do futebol brasileiro, e realmente tem, só que atrás deles tinha um 10, né? Um 10 meio armador também, na história. Hoje não tem esse 10 meio armador no futebol brasileiro, vamos colocar assim, mas especialmente no Palmeiras. E o Flaco tem feito esse papel de também sair para fazer um pouquinho de articulação próximo, sim, do Vitor Roque, os 2 se procurando o tempo todo, mas uma movimentação muito interessante dele. Ele tá se achando muito mais fazendo isso do que sendo aquela referência como ele estava entrando, né? Como isso é curioso. Claro, a gente tem que ver essa amostragem ao longo do tempo, se isso vai realmente ser eficiente contra equipes que vão oferecer um poder defensivo maior, como o Botafogo, por exemplo, vai oferecer. E eu acredito que os pontas eventualmente vão voltar no Palmeiras quando enfrentar adversários muito recuados, muito defensivos, vai precisar alongar o campo. Mas em jogos francos, como se desenha esse jogo contra o Botafogo, que é uma equipe que é ofensiva também, vai ser interessante da gente ver como eles vão se comportar. O Flaco que já jogava assim na Argentina, né? Como um cara mais recuado, servindo um camisa 9. Tem muita dupla de ataque. É verdade. E agora veremos se esse será o caminho do novo Palmeiras, de um Abel que mais uma vez vai se reinventando nessa temporada. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que será a equipe do Botafogo neste domingo. Estou trazendo aqui agora a tabela atualizada, a classificação atualizada do Brasileirão. Como podemos ver, o Palmeiras está na 3ª colocação, 17 jogos, 36 pontos. Já a equipe do Botafogo está na 5ª colocação, 17 jogos também, e soma 29 pontos. Está ali 7 pontos atrás do Palmeiras. Uma vitória do Palmeiras em cima do Botafogo abre 10 pontos de diferença, e isso é muito importante porque o Botafogo, pelo seu investimento, tem potencial de brigar também pelo título brasileiro. Estou trazendo um recorte aqui das últimas 5 partidas da equipe do Botafogo. São 4 vitórias, vem de 3 vitórias consecutivas, e aí está englobado Brasileirão, Copa do Brasil e também a Libertadores, e sofreu apenas uma derrota dentro da sua casa para a equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-0. Estou trazendo aqui um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Botafogo. São 2 vitórias do Botafogo, 2 empates e uma vitória do Palmeiras. Essa vitória do Palmeiras foi no confronto mais importante da história entre os clubes, que foi no Mundial de Clubes, onde Paulinho deu o gol da vitória na prorrogação. Jogo importantíssimo para o Palmeiras. Como o Palmeiras venceu a equipe do Universitário lá em Lima pelo placar de 4-0, no próximo jogo da Copa Libertadores na quinta-feira, pode ir com um time misto, que já está praticamente garantido na próxima fase da Libertadores. Já o Botafogo, que venceu na sua casa pelo placar de 1-0, joga lá na altitude contra a LDU. E aí tem que ver como o Botafogo vai preparar esse time para o jogo contra o Palmeiras. Há boatos que possa ser que vá com um time misto, um time reserva, porque está pensando no jogo da Libertadores, onde vai ser na altitude e vão se cansar muito mais. Enfim, é muito provável que o Palmeiras saia vencedor e colhe ali ainda mais no topo da tabela. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!